Já está gravando, pode começar. Ótimo. Deixa eu arrumar minha janela aqui. Cadê meu link? Estou aqui. Então, primeiro eu quero agradecer a participação no evento, aliás, o convite de integrar a Sociedade Tocqueville. Eu fico muito grata e muito honrada de estar aqui. Infelizmente, devido às enchentes aqui do Rio Grande do Sul, eu não pude estar presente, eu lamento muito. Minha passagem, inclusive, estava comprada, mas infelizmente não foi possível estar aí com vocês. E, Lucas, eu peço, se possível, fechar o teu microfone que está dando retorno. Pode? Perfeito, obrigada. Não, ainda não. Eu desativei, consegui. Deu certo, será? Tá. Então, vou continuar. Qualquer coisa, entre em contato pelo WhatsApp. Pois bem, essa não é uma situação ideal, né? Infelizmente, a internet ela permite que as fronteiras sejam reduzidas, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Mas eu vou tentar ao máximo fazer com que esse momento seja o mais proveitoso possível para todos nós. A minha palestra, na verdade, o meu texto, ele tinha a ver com a relação das revoluções de 1848, mais precisamente as impressões de Tocqueville às revoluções de 1848. Talvez o nome do texto induza um erro, que é, bom, eu fazer um texto, eu fazer uma apresentação baseada muito mais numa descrição historiográfica ou numa discussão sobre história. Como eu não sou historiadora, na verdade sou socióloga, a minha preocupação aqui é muito mais fazer uma reflexão sobre a abordagem do Tocqueville em relação aos próprios processos sociais. Eu acho que antes de tudo eu preciso me apresentar, eu acabei já começando o assunto. Meu nome é Marise Chons, eu sou doutora em Sociologia, tenho mestrado em Antropologia, tenho me dedicado nos últimos anos em Teoria Social, minha tese de doutorado foi sobre Teoria Social, eu desempenho, né, o papel de docente também sobre Teoria Política, e, enfim, hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre o tema da teoria política. Deixa eu ver se alguma coisa deu errado. Não, por enquanto não. Tá. Então vamos lá. Apesar do nome da minha apresentação sugerir uma abordagem histórica sobre a Revolução de 1848, na verdade o meu objetivo é sistematizar as formulações de Tocqueville acerca dos processos sociais e da sua própria época. O que eu farei na apresentação de hoje não é absolutamente nada novo. É célebre, na verdade, a dedicação de, por exemplo, Raymond Aron, que um dos exemplos possíveis em etapas do pensamento sociológico apresenta Tocqueville como uma espécie de sociólogo, apesar do autor não ser um sociólogo no sentido contemporâneo, que se refere principalmente a um projeto disciplinar de sociologia. Por outro lado, apesar de Tocqueville não ter se preocupado imediatamente em fazer um projeto de ciência da sociologia, até porque isso também não estava no seu horizonte histórico, mesmo assim a abordagem de Tocqueville sobre o fenômeno da política é extremamente válida para os estudos da sociedade e os seus processos de transformação, dizendo que não só como uma fonte histórica, né, da democracia na América, das revoluções de 1848, mas também como um lugar de reflexão sobre algumas dimensões da teoria de como, de instrumentos teóricos e metodológicos para a análise da sociedade. Então, para fazer essa reflexão, tendo em vista que eu não sou pesquisadora propriamente do pensamento de Tocqueville, e nem mesmo do pensamento francês propriamente, e a minha última publicação foi sobre Marx, eu acabei adotando algumas estratégias, desculpa.
Primeiro, a revisão bibliográfica, né? Um esforço que estará propriamente organizado e apresentado no meu texto que será publicado, com as devidas citações. Eu digo isso para reforçar que o meu trabalho não tem absolutamente nada de inédito, e eu preciso fazer jus às fontes levantadas para produzir esse texto. E a segunda estratégia tem a ver com o método comparativo, né? Então, pensar a sociologia de Tocqueville a partir da comparação com outros projetos de teoria social que são célebres, como, por exemplo, a teoria social marxiana. A escolha por esse recurso tem relação com a afinidade que eu tenho como socióloga com Marx, uma afinidade que, apesar de não ser uma afinidade política, é uma afinidade esperada para quem está no campo da sociologia. E a teoria social de Marx, como também de Weber, de Durkheim, elas são incontornáveis na formação do sociólogo, e o sociólogo ele acaba tendo que ter um relativo domínio da sociologia desses autores, e isso se torna um requisito. Entretanto, essa proposta comparativa entre Marx e Tocqueville também não é uma proposta tão original. Na verdade, é extensa, como eu constatei na revisão de literatura, há pesquisas que buscam exatamente comparar tanto pelos antagonismos quanto pelas convergências desses dois autores. Então, a minha justificativa em analisar Tocqueville através dos relatos de 1848 e na comparação com a análise de Marx sobre o mesmo processo, envolve reconhecer que ambos os autores, que estavam vivendo processos históricos e sociais semelhantes, e por fazerem parte da mesma geração, eles apresentam divergências e convergências. E a pergunta esperada frente a essa constatação é o que faz Marx e Tocqueville discordar e concordar sobre determinados aspectos. Absolutamente, eu não quero reduzir essa explicação pela suposição das divergências dos interesses políticos de ambos, mas sim levar em consideração muito mais as divergências das escolhas teóricas de ambos os autores. Eu devo ponderar que, apesar de Tocqueville e Marx serem cânones de divergentes campos políticos, muitas são as pesquisas que, como falei, elas buscam aproximar Tocqueville de Marx, considerando esses autores mais como complementares do que exatamente como antagonistas. E isso também tem sido presente, principalmente, em várias publicações desde o século XX. Como eu falei, essas referências sobre as pesquisas que foram levantadas estarão organizadas no texto que será publicado. Pois bem, em termos teóricos e metodológicos, essa ponderação de convergência de autores é interessante, porque como um autor é interpretado, não se trata simplesmente, ele não é interpretado simplesmente a partir dos aspectos do seu próprio tempo. Na verdade, fazer a interpretação de Tocqueville restrita aos limites dos horizontes históricos e geracionais que ele estava inserido, talvez seja uma tarefa metodologicamente inviável, já que, obviamente, nós não estávamos lá. Isso é, o autor, ele sempre será interpretado no decorrer da história, de uma história posterior à sua existência, e essa consideração interpretativa, essas considerações, ou melhor, essas interpretações sobre os autores, elas vão se alterando no decorrer do tempo, não só por escolhas particulares dos pesquisadores, mas também pelas pesquisas serem feitas também inseridas num respectivo processo histórico. Então, dessa forma, eu constato que Tocqueville foi recuperado na metade do século XX como aquele que previu regimes totalitários, aquele que previu os dilemas da sociedade de massa e principalmente uma fonte intelectual antagônica ao leninismo marxista e inclusive ao fascismo. Em outro momento de atenuação das tensões sociais no começo do século XX, Tocqueville e Marx passaram a ser aproximados por comentaristas. Quando o pesquisador reforça o antagonismo, geralmente explica as divergências teóricas através de divergências políticas. Quando os autores são colocados em convergência, geralmente os pesquisadores estão reforçando a possibilidade de complementação de uma teoria com outra, de um relato com outro, de uma abordagem com a outra. Ou seja, com uma soma dos elementos que compõem dois diferentes projetos teóricos, pode formar uma síntese mais potente para a análise também mais completa do processo social esse que o nosso foco é as revoluções de 1848, e, na verdade, é um processo mais amplo também de formação da sociedade moderna. Então, nesse sentido, Marx em Lutas de Classe na França, de 1848, e a 1850, e 18 Brumário, de Luiz Bonaparte,
Bonaparte, desculpa, e Tocqueville, em lembranças de 1848, as jornadas revolucionárias em Paris, reconstituem as agitações revolucionárias da França, entretanto, em pontos de observação muito diferentes. Tocqueville como um observador em loco, sendo um político ativo, descrevendo os acontecimentos a partir de personagens que estavam no poder, e Marx, por sua vez, como um crítico social, também engajado, e por isso analisando os acontecimentos sob o ponto de vista de mobilizações socialistas, e principalmente, como um dos pontos já de divergência, colocando a classe operária no centro da sua descrição. Outra divergência é o foco de Marx em relação à economia política francesa, inserindo tais elementos em um contexto mais amplo do processo de formação do sistema capitalista da Europa. Minha Síria aqui. Desculpa. Tá bom. O que você quer buscar? Desculpa, gente, voltando aqui. Ai, meu Deus, como é que se desabilita esse tipo de coisa? Vamos lá. Então, Tocqueville, vamos retomando aqui, mil perdões. Outra divergência é o foco de Marx em relação à economia política francesa, inserindo tais elementos em um contexto mais amplo do processo de formação do sistema capitalista na Europa. Tocqueville, por outro lado, descreve o cotidiano da Revolução, desde os salões, os jantares entre as elites e até as agitações nas ruas. Os pesquisadores, eles propõem tal estudo comparativo, esses pesquisadores que propõem tal estudo, sugerem que a literatura combinada entre Tocqueville e Marx permite que a gente tenha uma visão mais precisa do processo revolucionário, desde a queda da monarquia até momentos próximos do golpe de Estado de Luiz Bonaparte. Segundo Raymond Aron, não há comprovação que Tocqueville tenha lido Marx, apesar de ser um grande conhecedor da tradição socialista da época. Ao contrário, Marx conhecia Tocqueville e a sua participação na vida política francesa, a ponto de Tocqueville ser citado em 18 Brumário como um porta-voz do Partido da Ordem, quando este foi relator dos representantes desse Partido da Ordem na questão da revisão da Constituição, em moção apresentada em 1951. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero analisar é uma descrição breve do contexto das revoluções de 1848. Marx e Tocqueville, eles viveram nesse período de significativa agitação política e transformação social na Europa do século XIX. O início do século XIX foi marcado pelas guerras napoleônicas, que alteraram significativamente o equilíbrio de poder da Europa. E essas guerras e as tentativas de expansão do Império Francês, de Napoleão Bonaparte, levaram a mudanças territoriais e desestabilização política em muitas partes da Europa. Em um dos momentos mais turbulentos, foi a Revolução de 1848, também conhecida como Revolução de Fevereiro, que eclodiram em várias partes da Europa. Essas revoluções, elas foram caracterizadas por uma série de levantes populares, movimentos nacionalistas e demandas por reformas políticas e sociais. Embora muitas dessas revoluções tenham sido reprimidas, elas deixaram um legado duradouro de instabilidade política e social. O contexto das tentativas revolucionárias de 1848 demonstrava a exaustão histórica das monarquias. O capitalismo havia penetrado nessas sociedades, transformando os laços sociais tradicionais, estimulando demandas políticas contestadoras e alterando as relações econômicas convencionais. Contudo, durante esse processo, específicas tensões políticas se transformaram em algo irremediáveis. O século XIX testemunhou a ascensão do capitalismo industrial, com a industrialização ganhando força em toda a Europa, e isso resultou em grandes mudanças econômicas, sociais e culturais, incluindo o surgimento de uma classe trabalhadora urbana, condições de trabalho consideradas, na época, condições insalubres, e também muita desigualdade social. Essas transformações ligadas à Revolução Industrial também demonstraram a ascensão da classe burguesa como a classe protagonista das principais transformações sociais da época. É nesse período que ocorre a proliferação das ideias políticas e movimentos sociais, incluindo o liberalismo, o nacionalismo, o socialismo utópico e o anarquismo. Esses movimentos muitas vezes entravam em conflito uns com os outros, refletindo divisões e contradições dentro da sociedade europeia da época. Apesar do protagonismo do liberalismo nas transformações sociais e econômicas neste período,
As tensões políticas estimuladas pelo novo modelo de produção capitalista abriram uma janela de oportunidade para o crescimento expressivo dos partidos socialistas na Europa. Esse fenômeno ele produziu diferentes consequências. A primeira foi a reação restauradora, que reivindicava a manutenção da ordem tradicional frente à reivindicação de demandas insurgentes. O outro resultado foi a expansão de uma agenda socialista independente, notoriamente crítica aos propósitos burgueses e liberais da época. Nessa época, os socialistas censuravam o comportamento político burguês, que muitas vezes adiava processos revolucionários extremos e chegava até mesmo a apoiar abertamente regimes tradicionais. É exatamente em 1848 que Marx e Engels escrevem o Manifesto do Partido Comunista, e nesse contexto que os movimentos socialistas começaram a crescer em diversas regiões da Europa, e alguns dos resultados dessa discussão foi a reorientação, inclusive, dos propósitos socialistas a favor da independência da classe trabalhadora e na ação voltada para a revolução e subversão do sistema em questão. Especificamente sobre a França, a fundação da nova república como forma de governo associa-se a um desgaste da monarquia de Luís Filipe num contexto de declínio das dinastias elegíveis à sucessão. Os Bourbons, associados à contra-revolução e ao antiliberalismo e ao clero, não tinham tanto apoio naquele contexto. Os Bonapartes, que tinham vantagem por estimularem símbolos do patriotismo francês, apesar das reservas quanto às pretensões autocratas do herdeiro de Napoleão. E, por fim, a Casa de Orleans, o rei que, na época, com idade avançada, estava com muitas limitações da sua capacidade política, e sendo seu herdeiro ainda uma criança, abria a possibilidade para uma regência. Junto a esse contexto de instabilidade e de incertezas, a legitimidade do Estado francês também estava desgastada por denúncias de corrupção e o crescente autoritarismo. Apesar da janela de oportunidade para revoluções, as tentativas de 1848 elas não tiveram sucesso. Os governos estabelecidos conseguiram reprimir as agitações, e, por outro lado, as tentativas revolucionárias conseguiram também produzir, ao mesmo tempo, um impacto duradouro, especialmente devido à consolidação das ideias de Marx como principal fonte intelectual dos movimentos socialistas e comunistas posteriores, onde os efeitos disso a gente vai enxergar especialmente no século XX. Eu quero começar primeiro com os principais pontos de impressões de Marx sobre 1848. Marx viu a revolução como uma expressão clara da luta de classe. Ele acreditava que as revoluções demonstravam o conflito entre burguesia, classe capitalista e proletariado, trabalhadores. Segundo Marx, a burguesia inicialmente liderou as revoluções, mas uma vez no poder, repetidamente se voltou contra os interesses dos trabalhadores para proteger seus próprios interesses, a chamada traição burguesa. Marx criticou severamente a burguesia por falta de compromisso com os princípios democráticos e revolucionários. Ele argumentou que a burguesia estava disposta a abandonar seus aliados proletários e a democracia para proteger seus próprios interesses contra a ameaça da revolução social. Logicamente, quando Marx fala de democracia aqui, é um conceito de democracia muito distinto dos elementos que compõem a democracia representativa, do qual Tocqueville é um dos grandes defensores. Marx analisou criticamente o fracasso das revoluções de 1848 e considerou que a burguesia, embora inicialmente revolucionária, falhou em manter o impulso revolucionário e acabou comprometendo-se com as antigas estruturas de poder para proteger seus interesses econômicos. Para Marx, isso mostrou a necessidade de uma liderança proletária na revolução. Em suas obras, como A Luta de Classe na França e 18 Brumário, Marx analisou detalhadamente os eventos e as condições que levaram ao fracasso da Revolução. E ele destacou como as contradições internas nas forças revolucionárias e a repressão das forças conservadoras foram o principal ponto para a contribuição do fracasso das revoluções. Frente ao fracasso, ele concluiu que a revolução bem-sucedida necessita de uma organização mais forte e consciente da classe trabalhadora e uma estratégia clara para tomar e manter o poder. Marx também enfatizou a necessidade de uma aliança internacional dos trabalhadores para enfrentar as forças que ele considerava, supostamente reacionárias. Quanto às impressões de Tocqueville, são bastante distintas de Marx em vários aspectos. As impressões de Tocqueville sobre esses eventos refletem suas profundas preocupações com as tendências, com as tendências principalmente instáveis
de instabilidades dos movimentos sociais emergentes. Então, e bem como todo o contexto de instabilidade e de tensões políticas no contexto francês na Europa. Neste livro, Lembranças de 1848, que é um conjunto organizado de memórias acerca desses eventos, desde a queda da monarquia, seguindo a proclamação da República, as jornadas de junho, encerrando a sua saída no ministério em outubro de 1849, Tocqueville observa que na Revolução, a Revolução, na verdade, revelou uma profunda instabilidade social e política na França. Ele destacou que as tensões entre diferentes classes sociais e a incapacidade do governo de estabelecer uma ordem duradoura foi um dos grandes responsáveis pela Revolução. Nesse sentido, inclusive, uma convergência entre Marx e Tocqueville. Ambos estão assumindo não só o vocabulário da categoria de classe, mas também assumindo as divergências de classe como um dos elementos fundamentais deste conflito. Tocqueville, então, via mas muito diferente em termos principalmente políticos, né? Tocqueville via essa instabilidade como um sintoma dos problemas mais profundos da sociedade francesa. A preocupação central de Tocqueville ao analisar as instabilidades políticas da sua época envolve principalmente o seu medo pessoal com a tirania, com a ascensão de líderes que ele considerava, inclusive, demagógicos, que exploravam os sentimentos populares para fins particulares, para objetivos particulares. O autor ele expressa uma preocupação do que ele chamou de tirania da maioria, onde as decisões políticas são tomadas pelas massas sem considerar os direitos das minorias ou ainda a estabilidade no longo prazo. Nesse sentido, essas impressões de Tocqueville, inclusive, o coloca como uma espécie de profeta dos problemas da sociedade de massa, e tanto a questão do bonapartismo, quando a gente está falando de Marx, quanto a questão desse despotismo descrito pela tirania da maioria em Tocqueville, nós temos aí algumas das primeiras impressões daquilo que ficou conhecido posteriormente na ciência política do século XX como populismo. A Revolução de 48 exemplifica, então, esse perigo, com movimentos populares frequentemente tomando decisões impulsivas e radicais. Por essa razão, foi Tocqueville um crítico feroz às ideias socialistas que ganharam proeminência durante a Revolução de 1848. Tocqueville via as propostas socialistas como uma forma de despotismo que poderia levar à tirania da maioria e à centralização excessiva de poder. Sua descrição sobre o ocorrido e críticas às forças sociais insurgentes reflete uma discussão da demarcação filosófica sobre a natureza humana e as motivações por trás da ação política. Tocqueville acreditava que as paixões e interesses pessoais muitas vezes superam o raciocínio e a moralidade, levando a ações irracionais e destrutivas durante períodos revolucionários. As aspirações de Tocqueville para uma sociedade saudável é equilibrar a liberdade e a ordem. E eu diria que o dilema entre a proteção dos direitos individuais coexistindo com uma ordem social coletiva expressa o principal desafio dos liberais clássicos, não só dos liberais clássicos, mas como uma geração, né, que teve que lidar com os desafios trazidos pela modernidade. Nesse sentido, Tocqueville não demonstra um pensamento de cunho popular, e como liberal clássico, e em grande medida para alguns comentaristas um conservador, o autor ele demonstra desconfiança com a capacidade das massas na condução dos assuntos de ordem pública. A partir de um raciocínio elitista que não tem nenhum caráter pejorativo, mas descritivo, né, factual. Então, não preciso dizer que não se trata de um juízo de valor. Tocqueville, então, demarcava o compromisso da elite em conduzir a vida política da nação, expressando preocupação com a suposta incapacidade das camadas populares de garantir a estabilidade política. Entretanto, apesar desse discurso antirrevolucionário, esse é um dos pontos mais interessantes de Tocqueville, ele não se furta de criticar o governo de Luiz Felipe, chamando de corrupto e desinteressado pelo bem público. E apesar desse ceticismo com o governo popular e aspirações aristocráticas da política, o seu relato ele coexiste a crítica tanto às massas quanto a crítica às elites da época. Nos extratos, chega, no caso, Tocqueville afirmar que, aqui a citação, desculpa, de que, por exemplo, a dignidade do governante é um requisito para manter a estabilidade política. Então, ele sendo um crítico à moralidade da monarquia absolutista, ele chega a fazer, inclusive, referência a períodos históricos anteriores, apontando razões semelhantes para a queda daqueles governos,
muitos deles assentados em pilares mais sólidos do que a monarquia de Luís Filipe. Já em 1847, Tocqueville alerta a Assembleia sobre a possibilidade de formação de novos processos revolucionários devido à ascensão do campo socialista e à paralisia quanto às reformas mais necessárias para a resolução de tensões sociais da época. E aqui eu achei a citação que eu queria falar. Então ele faz um discurso inflamado junto aos pares da Assembleia, frutos de preocupações reais, e que esse discurso, infelizmente, ele foi acolhido com risos e desdém, com exceção da oposição. A indiferença, em certa medida, até mesmo uma petulância da classe dirigente, ignorou os sinais que antecediam a convulsão social, tratando em específico do rei, o monarca, como diz Tocqueville, abre aspas, parecia-se com aquele homem que se recusa a acreditar que a sua casa tenha pegado fogo porque está com a chave em seu bolso. Por toda a França, então, houve a repressão violenta dos conflitos. Apesar disso, o resultado é que o rei abdica e foge, e a Assembleia se converte no palco em que as lideranças revolucionárias que instituem um governo provisório. Entretanto, o resultado das eleições posteriores foi o contrário do partido que fez a revolução. As eleições para a Assembleia de 1849 deram a vitória à pequena burguesia, que derrotou tanto os conservadores quanto os socialistas. Após essas jornadas, duas grandes forças polarizaram o debate na Assembleia, os legitimistas e os defensores da monarquia de julho. Tocqueville participa do começo do governo eleito, porém com desconfianças em relação aos rumos da República, em especial a pretensão monárquica e autoritária de Luís Napoleão, até então presidente. Suas previsões se mostraram acertadas, tanto que em 2 de dezembro de 1851 ocorre o golpe de Napoleão III e Tocqueville nessa data já não integrava mais o ministério. Finalizando a minha discussão, quero trazer aqui as divergências e convergências entre Marx e Tocqueville. Tocqueville atribui o resultado desfavorável das eleições à inabilidade política dos governantes e a desconexões desses reais problemas a desconexão desses governantes com os problemas que afligiam as camadas populares. Destaca também o hiato entre a Revolução e as eleições gerais, o que permitiu que o bonapartismo tomasse as rédeas da Revolução via o próprio sufrágio universal. Uma das contradições que observa Tocqueville é que a Assembleia Constituinte tinha uma quantidade maior de grandes proprietários do que na época do voto censitário e também mais religiosos do que na época da Restauração. A interpretação marxiana, por sua vez, sobre essa questão, apresenta uma outra resposta. A derrota dos socialistas seria, na verdade, um reflexo da ideologia dominante, associado ao fato que o campesinato francês não tinha despertado sua consciência revolucionária, o que permitiu que esses camponeses se vissem como proprietários e se aliassem às classes dominantes, acreditando defender seus próprios interesses. Inclusive uma retórica utilizada até hoje quando o processo revolucionário falha. Enquanto Marx confere sentido teleológico às revoluções e atribui a sua gênese aos interesses antagônicos, que se acirram quando o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais entram em choque, sempre anunciados por uma crise, Tocqueville considera que as revoluções, na verdade, são frutos de movimentos espontâneos originados da doença geral dos espíritos. Apesar dos pesquisadores reconhecerem a prioridade que Marx concede à economia política na análise das disputas entre classes nesse contexto, gostaria de reforçar que 18 Brumário não apresenta de nenhuma forma algum determinismo econômico. Nesse sentido, podemos partir desse texto, inclusive, para refletir sobre uma teoria marxiana de Estado, mesmo que inacabada. Um Estado que, a partir desse texto, não é apresentado como uma superestrutura passiva, dinâmica da infraestrutura, e, por isso, em outras palavras, Marx admite que a classe dominante em termos econômicos não possui um completo domínio do Estado. Este, por sua vez, possui uma dinâmica muito mais complexa. Está também, em 18 Brumário, uma descrição mais sofisticada e mais complexa também, e fragmentada, sobre as relações de classe, muito diferente dos desdobramentos panfletários desse tipo de discussão nos intérpretes posteriores, não exatamente os intérpretes, mas principalmente os líderes políticos orientados por essa tradição.
Ou seja, admite Marx que o Estado tem uma dinâmica no âmbito político que às vezes escapa do aspecto econômico, tendo uma autonomia relativa quanto ao poder. Vale destacar que as disputas analisadas tanto por Marx quanto por Tocqueville, quanto dentro da própria classe dominante, especialmente no âmbito legislativo e executivo, é algo que está em convergência entre os dois. Os dois identificam uma dinâmica de laços e disputas de poder dentro da própria classe dominante, sendo, portanto, a classe dominante não um grupo coeso de convergência e harmonia de interesses. Ainda sobre as afinidades entre Tocqueville e Marx, tanto Lembranças de 1848 quanto 18 Brumário relacionam os acontecimentos políticos ao imaginário político já formado. Um exemplo disso é como a Revolução Francesa e seus símbolos mobilizaram os acontecimentos de 1848. Nesse sentido, não só estimula uma discussão sobre o imaginário social, mas também uma temática interessante da própria filosofia da história, no momento em que partimos do pressuposto de que os autores estão inseridos em um lugar social temporal e que esse lugar social precisa ser considerado na análise. Apesar dessa convergência, considero que também existem divergências relevantes entre os autores. Enquanto Tocqueville reforça a Revolução de 48 como um momento histórico singular e particular, Marx reforça a lógica teleológica e estrutural do processo de mudança social, um processo que, no caso de Marx, não se restringe à França. É o dilema de uma história do particular e uma história com tons, mesmo que, no caso do Marx, um projeto dialético, mas também com tons que alguns comentaristas vão reconhecer como tons positivistas, ou seja, de uma busca de leis universais sobre o rumo da história. Ambos também mobilizam um vocabulário político semelhante quanto ao reconhecimento da categoria de classe para a descrição desse processo, entretanto, a aposta do futuro dos conflitos entre as classes não poderia ser mais divergente entre os autores. Tocqueville não acredita numa repetição da história, pois concebe os homens e seus desejos conforme o momento histórico em que eles estão. Fazendo uma citação aqui, um tempo nunca se ajusta perfeitamente a outros. Os quadros antigos que tentamos a todo custo encaixar em novas molduras produzem, em regra, um mau efeito. Já Marx entende a revolução como parte de um processo maior. Apesar de não considerar a revolução uma revolução proletária legítima, mas sim uma revolução baseada nos interesses de grupos particulares, ainda assim 48 serve de fonte para inspirar e produzir uma revolução verdadeira no futuro. Ou seja, para ambos a revolução foi uma tragédia, porém uma tragédia por motivos diferentes. Para Tocqueville, devido às suas preocupações com a estabilidade política, via no futuro dessas disputas um caminho de enfraquecimento da sociedade civil, centralização do poder do Estado e manutenção dos interesses particulares em detrimento do bem-estar coletivo. Sua conclusão se desdobra às vezes em um tom pessimista, pelo menos dentro da minha interpretação, pois para Tocqueville a revolução não é uma solução para que a liberdade fosse concretizada, se não pessimista, mas cético, principalmente porque, sendo o discurso a favor da liberdade o mais importante para o Tocqueville, e o discurso a favor de uma igualdade, às vezes, uma farsa perigosa. Para Marx, essa tentativa revolucionária e seus discursos também disfarçavam interesses escusos, porém, o autor alemão aposta na possibilidade da construção de uma revolução verdadeira do proletariado contra a burguesia. Outras são as divergências possíveis a serem apontadas, como, por exemplo, ambos os autores expressam concepções diferentes sobre o que é a sociedade moderna, assim como os próprios caminhos da modernidade. Para Marx, o caminho da modernidade está baseado mais na luta de classe, além, na verdade, da luta de classe, mas também no fato industrial, na evolução da técnica. Tocqueville, pelo contrário, traz a primazia do fato democrático, como citarou. Tocqueville e sua abordagem institucionalista é muito mais distinta do que eu chamaria de um cinismo de Marx quanto às instituições modernas. Apesar de crítico do ethos burguês, Tocqueville também era crítico do ethos burguês, Tocqueville estava de acordo com os principais postulados da filosofia política moderna, principalmente a concepção de direitos individuais, de representação e de propriedade individual. Nesse sentido, está expresso a divergência dos autores em relação às suas concepções do conceito de liberdade. Essa liberdade, para Marx, ela é entendida em termos coletivos, para Tocqueville, é entendida em termos individuais.
Se a condição para a liberdade para Marx envolve o imperativo revolucionário, para Tocqueville, o imperativo da construção de uma ordem estabelecida depende da consolidação das instituições legítimas. Essas são algumas das considerações, alguns dos aspectos que eu quis levantar sobre as divergências e convergências entre Tocqueville e Marx, a partir das impressões dos respectivos autores em relação à Revolução de 1848. Obrigada. Vai na gravação.